Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui é Karen Regina, falando com vocês direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e um chamado que atravessa o mundo. Glória a Deus que nos permite ter mais uma conversa hoje. A gente pode estar aprendendo, evoluindo, trazendo a palavra do Senhor, né? Isso é sempre bom demais, bom demais. Então, quero pegar uma carona contigo aí no rádio do teu carro, do teu ônibus, ou para quem já está chegando em casa, para quem está caminhando pela rua, né? Aquele que já está tomando um cafezinho ou um chimarrão. Aqui é o programa Peniel, lugar de encontro com Deus, chegando até você através da web rádio Resgate Sem Fronteiras. Para te acessar, é só entrar na internet e digitar o endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Para entrar em contato, falar conosco, nós temos duas formas. A primeira delas é o nosso e-mail, que anota o endereço aí, resgatesemfronteiras.br@gmail.com, ou através do nosso WhatsApp. Através do WhatsApp, fica mais rápido daí para a gente conseguir te responder. Anota o nosso telefone, é o DDD 54 99670 8990. Amém? Então, através desses dois contatos, você pode entrar em contato conosco e nos dar sugestão do que você quer ouvir na rádio, o que tu quer que a gente fale. Pode pedir oração, tá passando por algum momento difícil, tá passando por um momento massa e quer agradecer também, né? Entre em contato conosco que a gente vai estar orando contigo, seja pela situação que tu estiver passando. Amém? Querendo saber mais do programa Peniel e ouvir as nossas outras conversas, tu nos acha lá no YouTube, o endereço é @PenielDeus76, o 76 é em número, @PenielDeus76. E aí eu vou te pedir, se tu entrou lá no canal, curte a nossa página, clica no sininho, divulga, fala para os teus amigos, para os teus irmãos. Vamos divulgar, gente. Aqui a gente está levando a palavra de Deus. Quanto mais gente acessar, quanto mais gente curtir a página, mais longe a voz do Senhor vai ser alcançada, vai ser levada. Amém? Em nome de Jesus, entrando lá no canal, então eu conto contigo, curte a nossa página, ativa o sininho e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas. Amém? Quero falar contigo dos nossos amigos e patrocinadores que estão sempre conosco, somando aqui no programa, somando na rádio. É o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O DDD é 54 98151 5525. Amém? Os caras são profissionais, tu não vai te arrepender. Entre em contato lá com eles. E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, pastora Carla. Entre em contato lá com eles. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres e outros. Te informa. Todos os cursos já são reconhecidos pelo MEC e todos eles estão disponíveis em EAD. Tu pode fazer o teu curso de qualquer lugar que tu estiver. Basta tu ter o celular e internet ou um computador e internet. Tu vai conseguir assistir às aulas e vai te formar, vai ser o profissional que tu queria ser, vai trazer a especialidade que tu queria ter para o teu currículo. Entre em contato lá, pastora Carla, DDD 54 999 31 8699. Amém?
É bênção de Deus também, meus irmãos, bênção de Deus. Entre em contato lá que eu tenho certeza que vocês vão curtir, vão gostar dos cursos que estão disponíveis. Amém? Então, hoje eu quero conversar com vocês, eu preparei um assunto para falar com vocês, que está lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19 ao 21, que é sobre Eliseu. Lembra do profeta Eliseu? Então, Eliseu, ele traz o chamado que não permite retorno. Olha só, eu que dei esse título, o que tu achou? Eliseu queimou os arados, o chamado que não permite retorno. Amém? Vamos lá? Vamos começar? Vamos começar, então. Quero te fazer uma pergunta. Tu já percebeu que tem coisas que Deus faz depois que a gente decide, não volto atrás? E daí Deus começa a operar na vida da gente, depois que a gente se posiciona, depois que a gente toma a decisão na nossa vida, aí Deus começa a operar, aí tu vê as coisas entrarem no ritmo, já aconteceu contigo? Manda no WhatsApp lá, quero saber, participa comigo, 5499-670-8990. Quero saber se isso já aconteceu contigo. Depois que tu te posicionou, que tu te decidiu, é isso, e daí Deus começou a operar na tua vida? Nós vamos ver isso agora, no assunto que nós vamos conversar. E eu quero iniciar lendo para ti, claro, sempre, a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que está lá no capítulo 19 de 1 Reis, versículo 19 ao 21. Diz assim: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, porque que te tenho eu feito. Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Amém? Viu só o que Elias fez? Eu quero pegar aqui a outra Bíblia para ver se eu tenho uma outra tradução, como é que diz aqui na outra Bíblia, se é a mesma tradução ou se está diferente. Vou ler aqui que eu acredito que seja uma outra tradução, tá? Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou este os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou as juntas de bois e os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. Amém? Então, Elias encontra Eliseu trabalhando no campo, arando a terra com 12 juntas de boi. Isso mostra pra gente, né, faz a gente perceber que Eliseu tinha uma vida estruturada. Ele possuía bens, ele tinha futuro garantido na agricultura e estava estável e confortável. Ou seja, Eliseu não era uma pessoa sem opções.
Ele tinha opções para a vida dele e ele tinha muito a perder seguindo Elias. Mas o chamado lá no versículo 19, né? Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele, né? Esse gesto significa que Deus estava chamando Eliseu para tomar o seu lugar. O seu lugar. Não houve, tu pode continuar a leitura ali, não houve discurso, não houve promessa, não houve argumento. Foi um toque. Ele lançou a capa para Eliseu. Foi uma direção, uma única oportunidade. Muitas vezes, o chamado de Deus na nossa vida também vem assim. Uma impressão, uma direção, algo simples, mas carregado de poder, carregado do nosso destino. E qual foi a resposta de Eliseu? Lá no versículo 20. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Né? E então te seguirei. Essa foi a resposta de Eliseu. E a única coisa que Eliseu pediu foi somente para se despedir dos seus pais. Não por indecisão, porque ele não estava indeciso, mas por honra, para honrar o seu pai e a sua mãe. Elias responde: vai e volta, porque já sabes o que eu te fiz. Era como se ele estivesse dizendo: a decisão é tua. Eu só obedeci ao que Deus mandou. Olha só. E o gesto que muda tudo, né? O gesto de Eliseu que muda tudo. Eliseu queima o arado. No versículo 21. Voltou, pois, de atrás dele e tomou uma junta de bois e os matou. E com os aparelhos de boi, que são os arados, cozeu as carnes e as deu ao povo e a comeram. Como que ele cozeu? Ele botou fogo no arado, ele queimou o arado para poder assar as carnes de boi. Então Eliseu faz 3 coisas que são a chave da nossa conversa de hoje. Primeiro, ele mata os bois. Ele sacrifica aquilo que lhe dava sustento. Segundo, ele usa o arado como lenha. Ele destrói o instrumento que representava seu passado, seu sustento e a sua segurança. Terceiro, ele oferece um banquete ao povo, ou seja, ele compartilha o encerramento de um ciclo com a comunidade onde ele morava, com os seus amigos, com a sua família, com todo o povo que estava ali reunido. Ele compartilha o encerramento, ele está encerrando aquele ciclo da vida dele. E esse é um ponto crucial, porque Eliseu não deixou motivo nenhum para ter que voltar. Ele não guardou uma porta aberta, ele não manteve uma reserva, ele não deixou um plano B à sua espera. Ele literalmente queimou tudo aquilo que poderia impedir o seu avanço no chamado que ele tinha acabado de receber. Como é que a gente traz isso para hoje? Uma aplicação, né? Como é que a gente aplica isso para hoje? Não podemos segurar o arado e seguir o profeta. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Ou tu segura o arado, ou tu segue o profeta.
As duas coisas a gente não vai dar conta de fazer. Alguns ciclos só terminam quando a gente entrega o que mantém a gente preso. Olha só isso, gente. Tem ciclos na tua vida que ainda não se encerraram porque tu não entrega, tu continua preso àquilo. Tu não confia, tu não entrega aquilo ao Senhor. E daí aquilo te mantém preso ao passado. O que pode ser? Quais coisas que podem te prender ao passado? Relacionamentos. Relacionamentos que Deus já disse para te abandonar e tu continua teimando, tu continua tentando, tu continua buscando, tu continua indo, quando Deus disse já que é para te encerrar esse relacionamento. Medo. O medo paralisa a gente, e seja qualquer tipo de medo. Medo de uma doença, medo da morte, medo do escuro, medo de não conseguir, medo de conseguir chegar lá e não dar certo, medo, qualquer tipo de medo. Medo paralisa a gente e mantém viva na cabeça da gente culpas do passado, de coisas que deveriam ter ficado lá no passado e a gente acaba arrastando junto para o nosso hoje, para o dia de hoje, para o agora. Portas que continuamos deixando entreabertas, sabe? Tu não decide nem se tu entra, nem se tu sai, tu deixa ela entreaberta. Ai, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver se vai dar certo, vamos ver, deixa ali, não fecha a porta, qualquer coisa tu volta. Hábitos que impedem o teu avanço, né? Aquele papo que a gente teve esses dias, logo no início do programa, de mentirinha, né? Aquela mentirinha que tu continua contando, né? Aquele teu pecadinho que tu não confessa, que tu não larga, que tu não encerra ele na tua vida. Hábitos que impedem o teu avanço. Dependências emocionais e espirituais. Aquela pessoa que já te amaldiçoou, que já disse que tu não presta, que tu isso, que tu aquilo, e volta e meia tu continua dando oportunidade para ela. E volta e meia tu continua indo te aconselhar com ela. Cuidado. Cuidado. Porque pessoas que amaldiçoam a gente, pessoas que determinado tempo lançam sobre a nossa vida que a gente não vale nada, essa pessoa não é digna de continuar na tua vida. E agora eu não estou falando de perdão, eu estou falando de presença. Porque a palavra diz que nós temos que perdoar, sim, temos que perdoar. A gente tem que achar um jeito de conseguir perdoar essa pessoa, para largar essa corrente, para largar isso e não continuar carregando essa coisa ruim junto. Só que a gente não precisa trazer aquela pessoa que nós perdoamos de volta para a nossa convivência. Então, muito cuidado com quem tu depende, emocionalmente e espiritualmente. Muito cuidado, muita atenção. E nesse caso, eu digo para ti, muita oração. Muita oração, busca na palavra, busca o Espírito Santo para ele te revelar. O que tu precisa fazer? O que tu precisa largar? Onde tu precisa mudar? E ele vai te revelar, ele vai te mostrar. Ele sempre mostra. Jesus Cristo nos amou de tal maneira que se entregou à morte por nós. E morte de cruz.
Então, tu não acha que ele vai ter feito isso e não vai te dar a orientação por que tu deve fazer. Porque ele orienta, mas ele só orienta se tu procurar. Se tu procurar a orientação. Onde que tu vai procurar a orientação? Aqui que tu procura a orientação. Com um pastor, tu procura a orientação. Com uma pastora, tá? Não é com o teu chefe. Não é com o teu amiguinho, com o teu coleguinha, que só quer mais do mesmo. Muita atenção. Porque disso tudo depende a tua entrega, a tua decisão verdadeira para ti poder viver o mais de Deus na tua vida. Para ti poder viver o além, o que mais Deus tem, além disso. Porque Ele sempre tem mais. Enquanto existe um plano B na vida da gente, nunca viveremos a plenitude do plano A. Do plano A de Deus na nossa vida. Gente, ouve, vou pedir. Presta atenção, para um pouquinho e ouve agora. Eu vou repetir. Enquanto houver um plano B na tua vida, tu nunca vai viver a plenitude do plano A de Deus para a tua vida, para o teu propósito. Por isso, a gente tem que ser verdadeiro na nossa decisão, na nossa escolha. Porque se for uma escolha feita em cima de uma emoção, feita em cima de um eu acho, não. É uma decisão concreta, tu tem certeza que é aquilo. E daí Deus te honra. E daí o Senhor te honra. Eliseu só viveu o extraordinário profético porque queimou o ordinário que o segurava. Que ordinário? A junta de bois dele. Gente, ele pegou os bois dele e fez um churrasco. O arado que ele precisava para trabalhar, ele botou fogo para cozinhar, para assar essa carne, para fazer esse churrasco. Ele não tinha como voltar, porque ele não ia ter mais serviço, ele não ia ter mais animais para o seu sustento. Era plano A ou plano A. Era aquilo e acabou. Era o plano de Deus para a vida dele e não tinha segunda opção. Entende? Não foi uma decisão tomada em cima de uma emoção, em cima de um achismo. Ele sabia o que significava Elias ter lançado a capa sobre ele. Né? Enquanto houver o plano B, nós nunca viveremos a plenitude do plano A de Deus. Eliseu só viveu o extraordinário porque ele decidiu. Não tinha plano B, era o plano A de Deus e acabou. Não tinha para onde ele voltar. Queimar o arado e a junta de bois que ele tinha foi um ato de fé. Foi um ato de fé que Eliseu fez. E aqui, gente, eu não estou falando de destruição. Tu sair queimando a tua casa, tu sair queimando, não é isso. Foi um ato de fé que ele fez. Eu estou falando contigo sobre confiança. Confiança. Eliseu confiou a tal ponto em Deus que ele queimou seu arado e fez um churrasco com seus bois. Se Deus está chamando, é Ele quem vai te sustentar. Sempre. Sempre a gente tem que aprender a confiar no nosso Deus. Eliseu nos ensina que o chamado é um convite.
não uma imposição. Elias não chegou lá e agarrou Eliseu pelo pescoço e tu vai porque tu vai. Não foi assim. Ele lançou a capa e Eliseu respondeu. E respondeu com um ato de fé. A resposta que nós damos exige fé e não comodidade. E foi isso que Eliseu fez. O futuro com Deus pede renúncia e alguns confrontos. Quando queimamos o que nos prendia, abrimos o caminho para o novo de Deus. Quando a gente consegue largar os pecados, largar essa bagagem pesada, largar o nosso vitimismo, largar os nossos medos, largar nossos pecados, nossos erros, nosso orgulho, nossa vaidade, aí o Senhor começa a trazer o novo para as nossas vidas. Eliseu queimou o passado para viver o propósito. E nós? E tu? O que ainda falta tu queimar? O que ainda está te prendendo no passado que tu não consegue viver o extraordinário de Deus na tua vida? O que eu, Karen, o que falta eu queimar? O que falta tu queimar? Eu deixo essa pergunta e peço para que tu pense, porque os nossos erros estão aí. E a gente sabe deles, a gente conhece eles. A gente não é bobinho, a gente sabe o que está fazendo. A gente sabe o que é certo e o que é errado. O que falta tu queimar na tua vida? O que falta tu abandonar na tua vida para te viver o extraordinário de Deus? Quero orar. Quero terminar nossa conversa de hoje orando. Amém? Senhor meu Deus, nós te agradecemos por esta palavra que confronta, fortalece e direciona. Assim como Eliseu, nós queremos ter coragem de responder ao teu chamado, sem medo, sem reservas e sem olhar para trás. Pai, visita agora cada área das nossas vidas, onde ainda existem arados guardados, coisas que nos prendem, que nos atrasam, que nos distraem do propósito. Dá-nos discernimento para reconhecer o que precisa ser deixado para trás e dá-nos fé para queimar tudo aquilo que não faz mais parte do teu plano. Que toda dependência emocional, todo ciclo que já expirou, todo medo que impede avanço, todo apego ao passado, seja colocado diante de ti. Senhor, que a tua voz seja mais forte do que qualquer insegurança, que o teu chamado ecoe dentro de nós e que cada passo que dermos seja guiado pela tua presença. Assim como Eliseu avançou sem olhar para trás, sem ter motivos para voltar, nós também queremos avançar para o novo, para o santo, para o propósito, para o teu futuro. Que a tua graça nos sustente, que o teu Espírito nos fortaleça e que a tua vontade seja soberana sobre tudo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Eu espero que essa nossa conversa traga ao teu coração e à tua memória os medos, os orgulhos, preconceito, altivez que nós precisamos abandonar para que nós possamos viver de verdade
o extraordinário de Deus nas nossas vidas. A gente vê coisas tão lindas acontecendo na vida de nossos irmãos, e elas podem acontecer nas nossas vidas também. Basta que nós tomemos a decisão de não termos plano B. O nosso plano tem que ser Deus e Deus. É Ele quem nos sustenta. E a gente tem que aprender a confiar no Senhor. Amém? Te aguardo amanhã, se Deus quiser.